Bom dia, meus amores do 9º ano. Como vocês estão, meus amores? Como que passaram o final de semana? Espero que todos estejam bem. Então, olha só. Hoje nós daremos início ao segundo bimestre. Então, eu peço para vocês pegar o livro didático novo, tá vendo? Volume 2, para vocês acompanharem a explicação. Então, nós iremos começar, vocês irão ler a página 2, que é a introdução da atividade, ok? Então, eu vou ler para poder vocês entenderem junto com vocês. Peguem o livro e abram na página 2. Então, nós temos esse relógio aqui. É um círculo, uma circunferência que representou um relógio, dividiu em partes. Então, vamos lá. O relógio de sol apresentado na foto tem no gnomo a sua ideia original. Na forma mais simples, um gnomo consiste apenas em uma vara fincada no chão. Então, esse relógio é uma vara fincada no chão. Vocês podem observar aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Provavelmente foi o mais antigo instrumento astronômico construído pelo homem. A sombra projetada era suficiente para marcar o tempo, como indicado na figura ao lado. Então, meus anjos, olha só, a partir do momento que o sol refletia, fazia uma sombra, ok? E quando essa sombra passava para outra parte, dava para marcar o tempo certinho. Então, esse foi um dos primeiros relógios astronômicos. Então, o que vocês vão fazer? No caderninho ou aí no livro? Eu prefiro que vocês façam no livro. Quais as características da sombra formada pelo gnomo ao longo do dia? Vocês vão pensar um pouquinho e colocar a resposta com as palavras de vocês. 2. Traçando um segmento de reta da extremidade da vara até a extremidade da sombra, qual a figura formada? Então, meus anjos, olha só, prestem atenção aqui. Tem esse segmento de reta, traçou esse. E esse, que figura geométrica formou aqui? Vocês vão escrever o nome para mim, ok? Agora, na página 3, nós iremos começar a falar sobre o Teorema de Pitágoras. Você viu, agora nós estamos na página 3. Você viu na abertura deste capítulo que o uso de um gnomo e do triângulo retângulo foi fundamental na construção de relógios de sol. Na verdade, o conhecimento sobre triângulos e, em especial, propriedades do triângulo retângulo, auxiliou em várias necessidades da sociedade, desde épocas antigas até os dias atuais. Neste capítulo, você conhecerá um pouco mais sobre essa importante figura geométrica. Os lados de um triângulo retângulo têm nomes especiais. Então, meus amores, olha só. Eu fiz o desenho do triângulo retângulo no quadro. Tá vendo? Um triângulo retângulo, ele tem uma medida igual a 90 graus, que a gente representa por esse quadradinho com pontinho no meio. É um ângulo reto, por isso que é um ângulo de 90 graus. E esses lados, eles têm nomes especiais. Então, presta atenção aqui. Se o meu ângulo reto, ele está aqui, ó, nós temos 3 vértices, ó, que é o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, aqui formou um ângulo de 90 graus, no vértice B. Na frente do vértice B, nós temos um lado, que é o lado AC.
O lado AC, que está na frente do ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa, a medida da hipotenusa. Os outros dois lados, que é o lado AB e o lado BC, nós chamamos de cateto, ok? Então, vamos lá. AB e BC são catetos. AC a gente chama de hipotenusa. Então, apresentam nomes especiais, já falei para vocês. Agora, você vai estudar um teorema muito útil para a matemática. O Teorema de Pitágoras. Pitágoras nasceu em Salmos, ilha que pertence à Grécia, por volta de 572 anos antes de Cristo. Em Crotona, ele fundou a escola pitagórica, que era um centro de estudos de filosofia, ciências da natureza e matemática. Então, ele fundou essa escola pitagórica. O nome dele era Pitágoras e ele fundou essa escola pitagórica, onde ensinava filosofia, ciências da natureza e matemática. Pitágoras é lembrado até hoje pelo teorema que leva seu nome e que estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, ele inventou essa fórmula para descobrir as medidas desses lados. E o teorema ficou com o nome dele, Teorema de Pitágoras, ok? Então, vamos para a página 4. Na página 4, está escrito assim: vamos descobrir qual é essa relação. Vocês precisarão de lápis, régua, lápis de cor, tesoura e cola. Na página 1 do material de apoio, observem a figura, formada por um triângulo retângulo e por quadrados construídos sobre os seus lados. Então, lá no material de apoio de vocês, na página 1, lá atrás no material de apoio, esse material aqui, ó, página 1, lá atrás, ó, nós temos um triângulo retângulo e vários quadrados. Então, vamos lá, dando continuidade. Letra B. Utilizando simetria de reflexão, desenhe a imagem do quadrado maior, considerando a hipotenusa do triângulo como eixo de simetria. Apanhe as linhas que ficaram fora dos quadrados menores. Com isso, o quadrado menor ficará dividido em duas partes. E o quadrado médio em 3 partes. O quadrado maior, meus amores, ficará dividido em 2 partes. Eu pintei de amarelo e verde. E o quadrado médio, a gente vai fazer 3 triângulos. Eu fiz um rosa, um azul e um vermelhinho aqui embaixo. Pintem cada uma dessas partes de uma cor. Eu pintei, se vocês quiserem pintar da mesma cor que eu pintei, tudo bem. Vejam um modelo de como deve ficar. Vocês podem escolher outras cores, claro. Então, eu pintei dessa forma aqui, ó. Se vocês quiserem pintar da mesma forma que eu, amarelo e verde, azul, rosa e vermelho, ok? Então, vamos lá. Letra C. Recortem as 5 partes coloridas e também o quadrado maior. Vocês vão recortar as partes coloridas. Nós temos 5 partes coloridas. Amarelo, que eu pintei, a verde, vermelha, rosa e azul. Nós temos 5. E vamos recortar o quadrado maior, que está em branco.
Depois, tentem recobrir o quadrado maior usando as 5 partes. Vocês irão, meus anjos, recortar esse quadrado maior. Vão guardar o pedaço dele. Depois, vocês vão cortar do quadrado médio. Esse triângulo azul, guarda ele. O triângulo rosa, guarda ele. E depois, o triângulo vermelhinho, o verde e o amarelo. E vão tentar encaixar essas peças dentro desse quadrado maior, ok? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. E vocês deverão tirar foto e me mandar para eu saber se vocês conseguiram colar todas as partes aí dentro. Letra D. Qual a relação entre as áreas do quadrado maior e as áreas dos outros dois quadrados? A área do quadrado maior é a soma de todas as partes do outro quadrado. Se vocês conseguiram colocar todos esses triângulos dentro desse quadrado maior, então os quadrados menores, a soma dessas partes é o resultado da área do quadrado maior. Isso que vocês vão escrever na letra D. Letra E. Chamando a medida de hipotenusa do triângulo retângulo de A, qual é a área do quadrado maior? Como que a gente representa a área? É um número ao quadrado. Se o meu número, a minha hipotenusa é o A, a minha área eu vou determinar com A ao quadrado. Ok? Letra E feita. Letra F. Chamamos as medidas dos catetos de B e C. Quais as áreas dos quadrados menores? B ao quadrado, C ao quadrado. Ok? E letra G. Com bases nas respostas anteriores, escreva uma relação que envolva as medidas da hipotenusa e as medidas do cateto. Então, Pitágoras fez isso. Ele descobriu que pegando um quadrado médio e um quadrado menor, e se ele desenhasse triângulos retângulos nesses quadrados, ele conseguiria colocar todas essas áreas dentro de um quadrado maior. E aí ele fez a fórmula. Qual foi essa fórmula? A ao quadrado, que é a hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado, igual quadrado, porque a gente está se referindo à área. A soma dos catetos ao quadrado. Entenderam? Então, por isso ele descobriu essa fórmula. Agora, meus amores, vocês irão para a página 5. Irão ler essa parte. Eu vou ler essa parte e vocês irão jogar esse jogo. Em seguida, vocês vão ler matemática em detalhes, para vocês conseguirem entender melhor o conteúdo. Então, vocês irão ler a página 5, que é matemática em detalhe, e a página 6, ok? E irão jogar o jogo do QR Code que está aparecendo aqui, na página 5. E a nossa aula vai terminar aqui, porque hoje a gente só tem uma aula. Então, eu preciso que vocês entendam o conceito de teorema de Pitágoras. Joguem o jogo para vocês entenderem melhor. Leiam a parte de matemática em detalhes e na próxima aula nós iremos responder as atividades, ok? Então, deixa eu explicar número 5. Veja como exemplo um triângulo retângulo cujos lados medem 3 centímetros, 4 e 5. Note que os quadrados construídos sobre os catetos têm 9 e 16 quadradinhos, de 1 centímetro ao quadrado. Cada um, ou seja, o menor tem a área de 9 e o outro 16. O quadrado construído sobre a hipotenusa tem a área de 25. Assim, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é a soma das áreas do quadrado construído sobre os catetos. Então, meus amores, olha só. Aqui está explicando a fórmula.
nós temos o menor quadradinho, que ele tem 9 quadradinhos de 1 centímetro aqui dentro. Então, ele tem área 9. Nós temos o quadrado médio, que tem 16. Então, a soma de 16 mais 9 resulta na área do quadrado maior, que é 25. Então, aqui está explicando, através dos quadrados, o teorema de Pitágoras, que a soma das áreas dos quadrados menores é igual ao resultado da hipotenusa, ok? Então, meus amores, nós iremos ficar por aqui. Até o próximo vídeo com as explicações das atividades. Fiquem com Deus, não deixem de jogar o jogo. Até a próxima aula.